A paz, queridos irmãos, eu sou a missionária Rosângela França e trago hoje uma palavra aqui, assim, do trono mesmo, da graça de Deus, que é sobre Malaquias 3, amém, irmãos? Só que aqui eu vou falar aqui a partir do versículo 7, né, sobre os dízimos, sobre as ofertas na casa do Senhor. Nós estamos bem no final do ano, né, irmãos? Quantos até recebendo 13º, 14º, todos os décimos aí da vida, recebendo, né, irmãos? Que não venhamos nenhum de nós esquecer de dar o dízimo, as ofertas na casa do nosso Deus, né, irmãos? Que precisa para poder ter alimentos para ajudar aqueles que precisam, né, irmãos? Nos dias de hoje que estão tão apertados, né, irmãos? Então, gostaria que os irmãos, assim, me acompanhassem aqui na leitura para a glória de nosso Deus. Perdoa, assim, pela a leitura, porque aqui é um pouco mais escuro e a luz não colabora. E as vistas já viu, né? Então, irmãos, que Deus abençoe a cada um dos irmãos. E diz assim a palavra do Senhor: não devemos roubar ao Senhor e nem duvidar da sua providência e justiça. Desde os dias de vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vos dizeis, em que havemos de tornar? Roubarás o homem a Deus? E todavia os que roubais e dizeis, em que roubamos? Em que te roubamos? Nós, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoado, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimentos na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. E se não vos abrir a janela do céu e não vos derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vide do campo, e não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações vos chamarão. Aleluia. Bem-aventurados, Manasso e canta, bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vos dizeis que temos falado contra ti. Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou temos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nos reputamos por bem-aventurados e soberbos, os soberbos também, os que cometem impiedade e edificam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Aleluia. Então, aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-lo-eis como um homem poupa a seu filho que o serve. E então sereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Amém, irmãos? Essa é a palavra. Desculpa aí pelas gaguejadas aí, mas, irmãos, é o que tem. Então, para a honra e para a glória do Senhor, é assim que o Senhor Deus amado nos orienta, né? Nos coloca assim perante a Ele, né? Então, ele fala, né, que desde a antiguidade, né, desde os seus pais, nossos pais, né, que desviavam, né, dos estatutos de Deus e não guardavam, né, daquilo que Deus falava, do que Deus tinha para cada um, né? E aí o Senhor aqui, ele fala, eu peço para que vós tornem a mim. E aí
O que devemos fazer assim, na presença de Deus é nos tornar para Deus, né, irmãos? Porque tornando para Deus, nós vamos endireitar nossas veredas, vamos assim corrigir as nossas falhas perante o Senhor. E ele fala aqui, é, é, roubará o homem a Deus? Todavia vos me roubais e dizeis, em que te roubamos, né? Nos dízimos, nas ofertas alçadas. Porque, irmãos, é fácil você não ter esse conhecimento, né? Que tudo aquilo que você pega, você acha que é seu mesmo, que você pode comprar o que quiser, fazer o que quiser, na hora que quiser. E não é dessa maneira, irmãos, né? Então, Deus deixou escrito aqui na palavra dele, a qual que nós devemos seguir, né, para que nós venhamos ter essa comunhão de devolver as 10% de tudo aquilo que nós recebemos, né? Abraão devolveu a Melquisedeque, entendeu, irmãos? Ele entregou os 10% de tudo aquilo que ele tinha, irmãos. E ele deu com amor, deu com, sabe? Então, que nós venhamos fazer isso e não achar, porque se nós tirarmos 10% de tudo aquilo que nós ganharmos, vai nos fazer falta. Pelo contrário, irmãos, Deus vai abençoar novas oportunidades, vai abrir novas portas. O Senhor, Deus amado, vai fazer com que aquilo que sobrou se multiplique, que dê para pagar suas contas, que ainda haja uma sobra. Entendeu, irmãos? Então, o Senhor, Ele que conduz, mas que tem por trás disso tem que haver uma fé. É o que Ele deixa aqui no título, né? E que não duvidem da sua providência e justiça, porque Ele é que faz, né, irmãos? Então, Deus assim está nos ensinando, nos orientando como nós sermos mais e mais abençoados, né? E que a maldição caia por terra, como Ele fala aqui, ó. E com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim. E vós toda a nação. Ele não está falando só você como pessoa, mas num contexto geral, é todo mundo que está, né? Desviando, né? Deixando de entregar a casa do tesouro, né? Então, que nós não venhamos fazer isso, porque nós estamos com nossas mentes abertas, né? Nosso discernimento, temos compreensão da palavra do Senhor e nós não vamos praticar essas coisas negativas, né, irmãos? Para que nós possamos ser mais abençoados e sairmos da maldição, né? Então diz aqui ainda mais a palavra do Senhor: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimentos na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não vos derramar sobre vós uma bênção tal que dela advenha a maior abastança. Então é isso que ele fala. Quando você entrega com amor, crendo que Deus vai entrar com providência, Deus multiplica, irmãos. Deus faz assim o impossível dele acontecer. Então, irmãos, que nós devemos crer verdadeiramente que Ele faz, né? Que Ele pode estar hoje multiplicando a tua renda, que Ele pode hoje estar transbordando teus celeiros, né? Porque tu tá abençoando a casa do Senhor, e quando tu abençoa, vem para ti multiplicado, irmãos. Então, não se apegue a valores, essas coisas, mas entregue aquilo que é sentido no teu coração de entregar ao Senhor, como ele diz aqui, 10%, né? E ele fala também das ofertas alçadas, que seria aí de igual valor ao dízimo, irmãos. Por que as ofertas alçadas? Eu não já estou entregando o dízimo? Não, as ofertas, o dízimo é uma obrigação, as ofertas alçadas é para você ter as suas riquezas, para Deus te multiplicar, te colocar no alto, te colocar no muito, abrir uma porta mais larga e espaçosa, você está me entendendo? Você tem uma condição melhor de vida, né? Então, as ofertas alçadas é para trazer as riquezas, o dízimo é para ser uma entrega daquilo que é sua obrigação de fazê-lo, entendeu? Então, diz mais aqui: e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo, e não vos será estéril, diz assim o Senhor dos Exércitos. Então, quando você traz seus dízimos, suas ofertas, Deus faz multiplicar, e faz te abençoar. Se tu ia ser mandado embora, que tu passou a dizimar agora e ofertar na casa do Senhor, você pode até passar uma luta, né, irmãos? Uma prova, para saber se tu vai fazer isso mesmo, se tu vai ser fiel ou não,
né? Isso pode realmente, verdadeiramente ocorrer, mas muitas vezes você pode estar prestes a ser mandado embora, mas quando começa a fazer a coisa certa, Deus começa a ver com outros olhos, orando, buscando a face do Senhor, Deus vai assim transbordar os teus celeiros, né? Então, irmãos, muitas vezes você deixa até de perder um emprego, você deixa de perder uma posição social, você deixa, porque você não sabe por quanto tempo, quando você perde um emprego, quanto tempo você vai conseguir adquirir outro, né, irmãos? A fila é grande, né? Então, vamos preservar aquilo que já tem nas mãos do Senhor, fazendo o que é certo, né? Que é dizimando e ofertando na casa do Senhor. E grandes coisas assim ele diz que vai fazer. Aí diz assim: todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? E vós dizeis, e vos dizeis: inútil é servir a Deus? E que nos aproveitou termos cuidados em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Aí o Senhor fala aqui, respondendo a essas perguntas, questionamentos que as pessoas fazem. Ele fala assim: ora, pois, vós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que comem impiedade, cometem impiedade e edificam sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então diz assim: aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, né? O Senhor atenta e ouve, e há um memorial inscrito diante dele, para que os que o temem ao Senhor e para os que eles se lembram do seu nome. Então aqui, irmãos, ele falando aqui, ó, perdoa aqui pelas falas aqui. Ele fala: olha, se vocês não tiverem uma boa reputação, né, como vai ser isso? Vocês estão entre os soberbos, então que vocês não cometem tais impiedades, né, para que elas não possam vir a se edificar, né, e diz aqui que muitos desses tentam contra o Senhor e ainda escapam, né, irmãos? Então, tem que tomar cuidado, irmãos, para que venhamos a aborrecer o nosso Deus, né, irmãos? De repente ser ceifado, de repente acontecer tragédias, tantas coisas que podem ocorrer por conta de ficar criticando, de ficar questionando, né, que está servindo ao Senhor. Por que vai guardar, né, as bem-aventuranças do Senhor? Por que vai guardar o testamento do Senhor? Por que, né, ficar questionando com seu companheiro, questionando, né? Não, o Senhor fala assim: olha, o que você fizer, eu tenho um memorial. Tanto você seja bom como você seja ruim, ou você dê o dízimo das ofertas ou não dê, eu tenho um memorial sobre a tua vida, né? Então, na hora que tu mais precisar, irmãos, tu tem que estar resguardado, né, da providência de Deus, porque ele que abençoa, né? Então, Deus deixa bem claro isso aqui, né? Para que nós venhamos temê-lo, né? O seu nome, nós devemos temer, né? Aí o Senhor Deus dos Exércitos diz aqui assim, ó, que naqueles dias eu farei e serão para mim em particular tesouro. Olha só que grandioso isso, né? Poupá-los-eis por conta que, como assim, poupa o seu filho que o serve. E então vereis outra vez a diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem, né? O justo, né, irmãos? Então, olha só, o Senhor fala, faça com amor e eu vos devolverei, eu vos abençoarei, né? Não é coisa grande, né, irmãos? Assim, amém, irmãos? Essa palavra, gostaria que os irmãos compartilhassem, dessem um like, se inscrevessem no meu canal, amém? Que seja feita a boa vontade do Senhor na sua vida, que tu reconheça o poder de Deus enquanto há tempo e possa dizimar e ofertar na casa do Senhor, para que tudo vá bem na sua vida, amém? A paz do Senhor.